Muito bem, pessoal. Realizando aqui a gravação, então, dos 2 exercícios complementares que não foram corrigidos em sala de aula da avaliação 6. Tá? A primeira atividade, ela diz o seguinte: o bloco de ferro da figura possui uma massa de 360 kg, determine a pressão em Newton por metro quadrado que ele exerce em uma superfície quando apoiada nas faces A, B e C, em um local onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Está ali a figura do bloco, tem as medidas de 80 por 60 por 30, né, 80 de comprimento, 60 de largura, 30 de altura. Tá? Então, a primeira coisa a ser feita aqui é justamente calcular as áreas das faces A, B e C. Tá? Então, realizando esses cálculos, a gente vai obter as seguintes informações. Vou diminuir aqui. Então, aqui está. A área da face A, deixa eu aumentar um pouquinho, a área da face A vai ser 0,80, vamos transformar as medidas para metro, como fizemos nos outros exercícios, então vai ficar 0,8 vezes a altura, que é 0,3. 0,8 vezes 0,3 dá 0,24 metros quadrados. Tá? Então, temos aqui o valor da área da face A, 0,24 metros quadrados. Tá? Depois a gente pode... deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Assim. Depois a gente calcula a área da face B. Tá? Então, a face B ela vai ter dimensões, a face B aqui, o comprimento dela 0,8, pela largura 0,3. Tá? Então, a face B, 0,3 não, perdão, 0,6 aqui, né? 0,6. Tá? Então, 0,8 por 0,6. Fazendo 0,8 vezes 0,6, dá a medida, então, de 0,48 metros. Opa, a unidade está errada aqui, ó, é metros quadrados. Vamos apagar aqui. Aqui está errado, aqui também está errado. Tá? Então, isso aqui vai ser metros quadrados e aqui também metros quadrados. Tá? Então, 0,48 metros quadrados a área da face B. Tá? E a face C, então esta aqui é a altura 0,3 por largura 0,60, 0,6 vezes 0,3, 0,18 metros quadrados de área. Então, temos assim o valor da área das 3 faces, A, B e C. Tá? Para calcular a pressão que o bloco exerce na superfície, o conceito de pressão, força dividido por área. Mas qual é a força que esse bloco exerce? A força que esse bloco exerce é a força peso. Então, o passo seguinte é calcular o peso deste corpo, deste bloco. Tá? Como o problema diz que ele tem uma massa de 360 kg, a gente calcula o peso desse corpo de que forma? Vai calcular o peso dele fazendo o produto massa vezes gravidade. Tá? Massa vezes a gravidade. Então, nós vamos ter ali a massa 360 vezes a gravidade, que é 10. Vamos obter, então, o peso deste corpo igual a 3.600 newtons. Bom, agora que sabemos o peso do corpo, né, e as respectivas áreas, vamos calcular a pressão exercida em cada uma das faces quando este corpo está apoiado, então, na superfície. Tá? Então, nós vamos ter ali, primeiro, a pressão quando apoiada a face A. Então, quando apoiada a face A, nós vamos ter peso dividido pela área A, então 3.600 newtons dividido pelo valor da área da face A, que é 0,24. Este valor vai dar um valor de 15.000 newtons por metro quadrado. Então, 15.000 newtons por metro quadrado, o valor da pressão quando o bloco está apoiado na face A, esta face aqui. Quando o bloco for apoiado na face B, o valor da pressão exercida será o quê? Bom, se nós analisarmos aqui, né, a face B tem o dobro da área da face A. Quando aumenta a área, diminui a pressão. Então, a pressão exercida pela face B deverá ser menor. Né?
como diminuiu pela metade, melhor, duplicou a área, né? A área ficou 2 vezes maior, então a pressão exercida por B será a metade. Então tá aqui, ó, a pressão de B vai ser o peso do corpo dividido pelo valor da área da face B, que é a maior área deste corpo aqui. Então, 3.600 newtons dividido pela área, que é 0,48 metros quadrados. Vamos ter, então, a pressão do corpo B igual a 7.500 newtons por metro quadrado. Então, 7.500, o valor da pressão exercida pela face B quando esse corpo está apoiado na superfície. E para finalizar o exercício, vamos calcular, então, agora a pressão exercida pela face C. Tá? Então, como é que a gente vai calcular a pressão exercida pela face C? Vamos ter o peso do corpo dividido pela área da face C. Tá? Então, o peso do corpo, 3.600 newtons, dividido pela área da face C, que é 0,18. Tá? Então, nós vamos ter ali 3.600 dividido por 0,18 vai dar 20.000 newtons por metro quadrado. 20.000 newtons por metro quadrado, então, o valor da resposta da pressão exercida pela face C. Tá? E com isso, então, a gente fecha este exercício aqui da atividade avaliativa 6. Muito bem. O outro exercício da atividade avaliativa 6 era esse aqui. Tá? Ele diz lá o seguinte, ó. A figura mostra um recipiente que contém água até uma altura de 20 centímetros. A base do recipiente é quadrada de lado 10 centímetros. Adote a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico e a pressão atmosférica 1,0 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. A pressão total em newtons por metro quadrado e a intensidade da força em newtons que a água exerce, no fundo do recipiente são respectivamente quanto? Então, muito bem. A pressão total, primeiro, antes de determinarmos a pressão total, a gente vai ter que necessariamente calcular a pressão hidrostática, a pressão exercida só pela coluna de líquido. Tá? Então, quando a gente calcula a pressão hidrostática, primeira coisa, a gente calcula a pressão hidrostática, que vai ser dado por quê? A pressão hidrostática vai ser dada pela densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Então, a densidade deste fluido aqui, o problema disse que é 1 grama por centímetro cúbico, transforma para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1.000, então é vezes 10 na 3. Então, 1 vezes 10 na 3, vezes a gravidade no local aqui é 10, vezes a altura da coluna de líquido, que são 20 centímetros, tem que transformar para metro. Divide por 100, 0,2. 0,2 vezes 1 vai dar 0,2 vezes 10, 10 na 3 vezes 10 na 1 aqui, 10 na 4. Então, desta forma, calculamos o valor da pressão hidrostática, né, em newton por metro quadrado, que vai ser de 0,2 vezes 10 na 4. Este é o valor da pressão hidrostática. Bom, uma vez tendo o valor da pressão hidrostática, aí sim a gente calcula a pressão total. Né? A pressão total ela vai ser dada por quem? A pressão total ela vai ser dada pela soma da pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, a pressão hidrostática acabamos de calcular, 0,2 vezes 10 na 4, mais a pressão atmosférica que o problema deu, 1 vezes 10 na 5. Bom, aqui nós temos dois números de conotações científicas de expoentes diferentes. A gente não consegue realizar a soma desses números. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajustar a notação científica para que os expoentes fiquem iguais para poder somar o número inteiro. Então, eu vou ajustar este cara aqui. A vírgula aqui eu vou passar uma vez para a esquerda, então vai ficar 0,02. Quando eu passo para a esquerda, somo ao expoente uma unidade. Então, 1 vezes 10 na 5. 0,02 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na 5. Aí agora eu vou somar os números inteiros. 1 mais 0,2 vai dar 1,02. E conserva a notação. Então, 1,02 vezes 10 na 5, newtons por metro quadrado. Este é o valor da pressão total, que é uma das coisas que o problema pedia para se calcular. Muito bem. A outra coisa solicitada no problema é
calcular a intensidade da força em newtons exercida pela água. Então, a força exercida pela água, a gente vai calcular isto utilizando o conceito de pressão, força dividida por área. Mas a pressão que a gente vai utilizar é só a pressão exercida pela coluna de líquido, porque ele só quer a força exercida pela água. Tá? Então, a força exercida pela água, a gente vai trabalhar só com a pressão hidrostática. Tá? Então, no conceito ali de pressão, né, nós vamos ter o seguinte, ó. Pressão, força sobre área. Tá? Mas aqui, a pressão que a gente vai utilizar, como ele quer a força exercida pela coluna de líquido, a gente vai utilizar a pressão hidrostática. Então, é o valor da pressão hidrostática que a gente usa nessa parte aqui do problema, que é 0,2 vezes 10 na 4. Igual a força, que é o que a gente quer saber, dividido pela área em que este líquido está apoiado, que é a área do fundo aqui deste prisma. Então, calculando a área aqui, nós vamos ter 10 vezes 10 centímetros. Eu já vou transformar para metro para obter a resposta em newton. Então, transformando para metro, divido por 100. 10 dividido por 100 dá 0,1. Esse 10 aqui dividido por 100, 0,1 também. Então, 0,1 vezes 0,1 para calcular a área. Tá? 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. Esse está dividindo o F e vai passar multiplicando. Então, 0,2 vezes 10 na 4 é 2.000. 2.000 vezes 0,01 é igual à força F. E 2.000 vezes 0,01 vai ser igual a 20 newtons. Então, esta é a força exercida pela água, tá? Pela água. Esta é a força exercida pela água. Neste cálculo não entra a pressão total, porque senão eu estaria calculando a força exercida também pela coluna de ar, né? Que forma a atmosfera. Ele quer a força exercida apenas pela água. Então, é só a pressão hidrostática. Tá? Muito bem. E com isso, então, a gente fecha a correção dos dois exercícios que não foram corrigidos em sala de aula. Tá? Fechamos com isso a correção.